Atenção! Esta atividade será gravada e poderá ser transmitida em nosso canal do YouTube e em nossas mídias sociais. Ao participar, você concorda que sua imagem e voz possam ser capturadas e utilizadas nas gravações. Solicitamos que sejam tomados todos os cuidados éticos para não haver exposição de informações pessoais ou de casos clínicos. Caso não concorde com essas condições, recomendamos que não ative a câmera e o microfone durante a sessão. Boa noite. Bem-vindos a mais um Café Literário da Psicanalítica. Essa é uma atividade da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre que tem como objetivo compartilhar com a comunidade psicanálise, literatura e cultura de uma forma gratuita. Hoje iremos conversar sobre o livro de contos de Bethânia Pires Amaro, O Ninho. Este livro foi vencedor do Prêmio Sesc de Literatura na categoria Conto em 2023 e vencedor do Prêmio Jabuti em 2024. Contaremos com a participação da professora de literatura e doutora pela PUC, Fernanda Borges, e de nossa colega psicanalista Mary Wolff. Cada uma terá 20 minutos para fazer a sua exposição sobre a obra e depois abriremos para conversar com vocês. Então, quem quiser participar do debate, basta clicar na mão abaixo na tela, que irei chamando por ordem de inscrição. Com a palavra, então, a Fernanda. Olá, boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de participar de mais um evento para discutir literatura e psicanálise. Eu já participo há algum tempo dos eventos, se eu não me engano, acho que essa é a quarta ou quinta vez que eu participo e sempre a Maria Regina, né, e a curadoria, enfim, do evento, trazem obras muito especiais para eu discutir. A primeira vez que eu participei falando da Helena Ferrante, a amiga genial, há bastante tempo atrás. Depois, há 2 anos atrás, participei também falando sobre a Camila Souza Filada, Parque das Irmãs Magníficas, um livro também muito interessante. E hoje, falar sobre o Ninho, da Bethânia Pires Amaro, uma autora que eu não conhecia e que eu tive o prazer de conhecer por intermédio do evento. Então, muito obrigada pelo convite, por, né, ter me apresentado de alguma forma esse livro. A Bethânia Pires Amaro prepara um romance agora, a próxima publicação dela, e com certeza quem leu e gostou desse livro de contos vai atrás das próximas obras dela, porque ela é uma autora muito instigante que promete ainda muitas obras interessantes para nós. É importante destacar que a Bethânia Pires Amaro, ela é uma escritora bem jovem, ela tem 36 anos. O livro O Ninho é o primeiro livro dela. Ela tem uma formação toda na área do direito, trabalhava com direito até fazer sucesso com o livro, enfim. E agora ela está, então, promovendo uma série de cursos, né, de escrita criativa, de introdução à literatura. E muito interessante que, antes de entrar aqui na chamada, eu abri o Instagram. E eu comecei a seguir a Bethânia Pires Amaro no Instagram, e ela estava divulgando um curso que chamava a Técnica do Nocaute. E eu achei interessante porque eu tinha separado aqui para começar essa fala com a técnica do nocaute do Júlio Cortázar, que é quem traz esse termo, porque para mim era exatamente o que acontecia nos contos dela, e ela traz essa técnica, então, nessa oficina de escrita também. Então, eu pensei, bom, estou de acordo com a autora nessa questão, né? O que diz essa técnica do nocaute? O Júlio Cortázar, que é um grande contista, né, e romancista latino-americano, ele diz que, comparando romance e conto, que o conto equivaleria numa partida de boxe ao vencer por nocaute, enquanto o romance vence a partida por pontos, por ter mais fôlego, exigir mais fôlego do leitor também. E que o conto deve nos vencer, digamos assim, por nocaute, deve nocautear o leitor. E nesse sentido, a gente tem aqui uma completa convergência com o que nós temos nos contos de O Ninho. Após a leitura, não é possível seguir lendo um conto atrás do outro, é necessário parar, digerir, pensar um pouco. É impossível, impossível é forte, mas é muito difícil
continuar essa leitura de um conto atrás do outro, porque eles não foram concebidos assim, todos eles trazem situações muito fortes, muito impactantes, muito pungentes sobre a maternidade, sobre a parentalidade de uma forma geral, né? Então, acho que é muito importante essa ideia. E achei interessante o fato de a Bethânia Pires Amaro também associar os seus contos à técnica do nocaute. Então, isso mostra que provavelmente é algo que ela se inspira, né? Essa teoria do Cortázar, que está em vários livros dele, né? A Valise de Cronópio, enfim. Então, provavelmente ela se inspira também nessa técnica para compor os seus contos. Aqui é bem importante mencionar que essa autora é uma autora que fez o famoso curso de escrita criativa aqui da PUC com o escritor Luiz Antônio de Assis Brasil, então ela tem também essa formação literária, não, né, no sentido de fazer cursos, de dar oficinas, também ela agora se dedica mais à literatura, largando um pouco essa área do direito, só para contextualizar um pouco sobre a autora. E quando a gente pega o livro, a gente tem ali na orelha, né, e na contracapa, dois autores contemporâneos elogiando a obra da Bethânia Pires Amaro e o que eles dizem fazem completo sentido. Na orelha, a gente tem um comentário que diz que todos os contos trazem alguma temática social importante, mas sem nenhum momento ser panfletário ou trazer o engajamento em primeiro ponto. Que nós temos literatura pura aqui, e é exatamente isso. Nós temos contos que trazem, por exemplo, histórias de mães que vão visitar os filhos na prisão, histórias de mães que não querem ser mães, histórias de possíveis mães que não conseguiram ser mães, e tudo isso de uma forma muito fluida e muito forte. Também é importante ressaltar aqui que nós temos 15 contos. Esses contos são majoritariamente escritos em primeira pessoa, então nós temos ali 12 contos em primeira pessoa e somente 3 em terceira pessoa. Em entrevistas, a escritora afirma que ela tinha esse objetivo de fazer com que nós participássemos mais da vida daquelas pessoas. E é impossível nós não participarmos, tanto quando ela escreve em primeira, quanto quando escreve em terceira. Mas o conto em primeira pessoa tem esse objetivo, segundo ela, de nos envolver um pouco mais nessa leitura, de nos colocar no lugar desses personagens, né? Majoritariamente personagens femininas, narradoras mulheres, na maioria dos contos aqui. Então, essa é uma perspectiva já bastante interessante. E associando os contos a outra teoria famosa da literatura, quando a gente pensa na contística, temos aqui a teoria do iceberg, que é uma teoria do Hemingway. O Hemingway usa essa comparação para falar dos seus próprios contos. Ele diz o seguinte, que um escritor tem que saber tudo sobre o seu conto, muito mais do que ele está escrevendo ali. Então, ele tem que saber tudo sobre a vida da personagem, o que o personagem viveu antes, todos os detalhes. Mas que no conto, no texto, ele vai mostrar só a pontinha do iceberg, dentro dessa ideia de que o que nós vemos de um iceberg é só uma pequena fração. O iceberg, ele está ali majoritariamente submerso. Então, essa teoria do iceberg ela é muito famosa também, dentro da teoria do conto, da teoria da literatura, e é o que nós temos em muitos contos da Bethânia Pires Amaro, no sentido de nós termos as histórias sendo nos reveladas aos poucos, e quando a gente vê, é só um fragmento da vida dessa personagem, que tem muito mais ali embaixo, né? Muito mais submerso, e nós apenas vimos um pedacinho. Isso é muito interessante. O primeiro conto, por exemplo, nós temos exatamente isso. Ao mesmo tempo, essa escritora vai aos pouquinhos desvelando o que está acontecendo. A gente vai tateando, vai tentando descobrir esses personagens, e ela mistura o que a gente chama também na teoria da literatura, desse conto mais tradicional, focado nos eventos, em que tem um desfecho surpreendente. Então, muitas vezes nós temos desfechos mais surpreendentes, mais impactantes, mas também uma atmosfera muito intimista, devido a essa questão da primeira pessoa. Então, ela consegue mesclar toda essa complexidade psicológica com contos em que há, em alguns momentos, desfechos surpreendentes. Então, isso é bem interessante também, enquanto ela faz essa mescla em termos de teoria da literatura. Mas acho importante também pontuar, né, não sei se estou indo muito rápido, também não cheguei a controlar o tempo, mas acho importante pontuar algumas questões estruturais do livro e temáticas também, para também depois mobilizar o pessoal para a discussão. Então,
Já na epígrafe do livro, nós temos Pode uma ir um pista. pouquinho mais devagar, Fernanda, para a gente poder te acompanhar. Tá, desculpa, eu sou meio acelerada mesmo, tá, Maria Regina? Tudo Por isso que bem. eu perguntei. Então, lá na epígrafe do livro, a gente já tem uma pista do que teremos na sequência. A epígrafe é a primeira frase do livro Ana Karenina, que é um livro do Tolstói, e esse é um dos inícios mais famosos da literatura, né? Uma primeira frase da literatura que é muito famosa, que diz o seguinte: todas as famílias felizes se parecem, cada família infeliz é infeliz à sua maneira. Ou seja, já na epígrafe, a autora está nos dizendo que teremos histórias de famílias infelizes. E é interessante porque eu, por exemplo, cheguei no último conto e teve um momento que eu tive uma esperança. Nossa, esse conto vai ter um final mais leve para encerrar o livro. E não, né? Minha expectativa foi quebrada. E aí eu me lembrei, sim, lá na epígrafe nós já tínhamos essa questão das famílias infelizes. Então, já na epígrafe nós temos essa pista do que nós vamos encontrar adiante. Então, nós temos sempre contos pautados em questões familiares, como o próprio título O Ninho já nos sugere. A maioria das personagens são femininas, mas nós não temos só histórias sobre mães e filhas, mas também nós temos aqui a relação com os pais, enfim, né, com os genitores de uma forma geral, certo? Além disso, em seguida, passando a epígrafe, nós temos um prólogo que antecede os contos. E esse prólogo é muito interessante porque é uma reunião de frases que todo pai já disse, todo filho já escutou em alguma medida, né? É que quando eu falo pai, eu falo pais, né? Dentro dessa ideia dos cuidadores também, né? Dentro dessa questão, por exemplo. Não quero ouvir um pio. Um dia você vai ter filhos e vai entender. Coisas nesse sentido, ou seja, são frases do senso comum que todo mundo já ouviu ou já disse, certo? Então, são frases ditas por pais, mães, avós, avós, tios, tias, certo? Dá um abraço no seu irmão, junta os brinquedos. Então, frases que fazem parte ali de um senso comum. Algumas dessas frases muito complexas, inclusive, hoje problematizadas, até nós poderíamos dizer. E o que que é interessante? Cada uma dessas frases, dessas expressões, vão compor as epígrafes dos contos. Então, no início, nós temos esse prólogo que reúne, sem pontuação, essas frases todas reunidas, ali num primeiro momento, e depois a autora vai selecionando algumas dessas expressões para servirem de epígrafes para os contos na sequência. Então, aqui também nós vamos entrando aos poucos na atmosfera do livro, e nós temos contos muito desconcertantes pela crueza dessa humanidade que é apresentada ali. Já no primeiro conto, O Leite de Cacto, nós temos a mãe de uma criança que chora, chora loucamente, e a dor dessa mãe, a dor dessa criança que chora alcançam o leitor de uma forma muito forte. E o conto nos deixa perplexos na sequência, devido aos acontecimentos, né? Eu sempre fico na dúvida quanto eu dou spoiler ou não, mas enfim. E cada conto vai exigir isso do leitor, que nós paremos, que nós pensemos, não é uma leitura que flui, que eu não consigo parar de ler, eu tenho que parar de ler, porque eu tenho que processar, eu tenho que digerir o que foi lido. Então é realmente um nocaute, um soco no estômago, como a Mary tinha comentado um pouquinho antes de nós começarmos a chamada. E temos ainda esses desfechos inusitados, bem como uma perspectiva subjetiva de cada personagem, né? De cada narrador em primeira pessoa, digamos assim. Os temas presentes nas histórias, nós temos adoção, aborto, abuso, alcoolismo, o desejo de ser mãe, o desejo de não ser mãe, o conflito entre os pais e mães divorciados, o trauma pelo suicídio da mãe, a responsabilidade de cuidar de um pai idoso, a dor de uma mãe que vai visitar o filho na prisão, esse para mim é um dos mais pungentes, assim. A dor do desaparecimento de uma filha também. Então, nós temos fragmentos dessas dores desses personagens. Então, nós temos um pedacinho ali do iceberg e temos muito mais que está submerso ali na vida desses personagens. É como se cada conto fosse um recorte, uma fotografia da vida dessas pessoas. E exatamente por nós termos tão pouco é que acho que dói também muito no leitor dentro dessa ideia, porque nós temos que imaginar essa dor
E nós vivemos essa dor na imaginação dentro do que é o exercício complexo da empatia, dentro da perspectiva que esse livro nos dá. É um livro que faz com que nós exercitemos, como leitores, essa questão da empatia. E de uma forma que traz tanto esse cuidado literário, enfim, mas dentro da perspectiva de que Bethânia Pires Amaro está falando de pessoas. Fica muito evidente ali que não é simplesmente uma construção literária. Acho que os contos têm um alcance tão grande e nocauteiam, né, o leitor, porque nós conseguimos identificar ali figuras humanas, pessoas de verdade, né? Não simplesmente construções literárias. Então, isso é muito interessante que o livro traz e que nos instiga a pensar sobre essas situações. Eu trago muito essa ideia da mãe que vai visitar o filho na prisão. Eu nunca tinha lido uma história que trouxesse esse tema, por exemplo. E a forma como é apresentada é uma forma muito forte e que traz aqui uma potência bastante grande para discussão também. Claro, como leitora, como professora também de literatura, tenho alguns contos que eu acho que são contos mais marcantes do livro, como o primeiro, que já inicialmente dá essa perspectiva do que a gente vai encontrar, e o livro não vai aliviar. A cada conto nós vamos ter temáticas mais marcantes, mais fortes, né? Mas a primeira ali já nos dá exatamente essa questão do que nós vamos encontrar, a ideia de que o leite de cacto, né? O cacto não tem um leite, mas tem uma seiva que pode ser venenosa, que pode ser perigosa, que pode causar irritação na pele. E aí nós temos também esse paralelo com o leite materno dessa mãe que nós descobrimos que é uma mulher viciada em drogas, né? Outro conto que me chama muita atenção é o conto Rinha, em que nós temos a rinha, a briga entre a avó e a neta, a discussão sobre o aborto, enfim. O conto Fruto da Árvore, que traz a perspectiva de uma filha adolescente tendo que cuidar, tendo que conviver com a mãe alcoólatra. O conto Cuco, que é um conto em terceira pessoa e é o conto que traz a expressão o ninho ao redor do ovo, dentro da perspectiva de uma mulher abraçada a uma criança e essa ideia de não querer deixar o ninho. Também um conto que é muito interessante é o Cabo de Guerra, que nós temos um interlocutor, o você, né? Então nós temos um personagem principal ali que é uma criança, está no aniversário e a narradora coloca, você está no seu aniversário, seu pai chega, e coloca o leitor como personagem dessa forma. Nós somos o você, e dessa forma nós somos completamente envolvidos pela discussão entre a mãe e o pai, que chega no aniversário depois com um presente, um videogame para esse menino. Então é muito interessante as estratégias que a personagem vai utilizar aqui. Ainda Ovelha Negra é um conto também bem marcante, que nós temos o trauma de uma criança, né, de uma mulher que cresceu e que aos 4 anos perdeu a mãe se suicidou, e o conto termina dizendo, né, que ela foi de criança a paciente, porque ela nunca conseguiu superar esse trauma e carrega as marcas de tudo isso. Em Nome do Pai, que é o conto, então, em que a mãe vai visitar o filho na prisão, que tenta ir visitar o filho na prisão, acaba não conseguindo, e aí também nós temos muitas coisas para comentar. E o último conto, que se chama A Areia, que é um conto na praia, e esse que eu tive ali uma breve ilusão de que nós teríamos um final um pouco mais otimista, mas não, a gente, né, tem ali a porrada final, digamos assim, né, o golpe final nesse último conto. Trouxe alguns contos, então, que chamaram um pouco mais a minha atenção, enfim, aqueles que foram mais marcantes para mim, mas que nós podemos, enfim, discutir esses e outros, o livro de uma forma geral, porque ele traz inúmeras questões psicanalíticas para discussão, enfim, eu trouxe aqui uma perspectiva um pouco mais da literatura, da teoria literária, enfim, para fazermos a discussão, e aí depois a gente une as reflexões, enfim, no debate. Obrigada, Fernanda. Com a palavra, então, Mary. Bom, primeiro, sim, eu queria agradecer muito a Maria Regina, a sociedade, por ter me convidado para comentar esse livro. Quando a gente conversou um pouquinho antes, a Fernanda, eu e a Maria Regina, a gente
comentou, né, do sentimento do soco no estômago, né, que ela descreveu tão bem como nocaute. Eu achei muito interessante ouvir os teus comentários, Fernanda, porque eles fazem um link com aquilo que eu vou trazer, muito interessante, né? Eu já tinha participado uma vez do Café Literário comentando um romance da Ali Hirsi, Ali Hirsi Ide Ali Hirsi, me atrapalho com o nome dela. Mas é um romance que eu já tinha lido há muito tempo, né? E a Regina me comentou, me convidou para comentar e foi muito bom. E esse livro eu não conhecia. E eu achei muito interessante, até porque eu não sou uma leitora apreciadora de contos, né? Já li contos do Cortázar, contos de outros autores, do Moacir Scliar, enfim, mas não é assim, não é minha primeira escolha, né? Mas eu achei muito interessante, né? Esse livro, assim, primeiro, assim, o sentimento de um soco no estômago, né? Aquilo, assim, a cada conto que eu lia, com a esperança de que, bom, aqui, quem sabe, eu vou ler alguma coisa um pouco menos forte, mas era sempre o meu sentimento, né? Ao mesmo tempo, assim, uma ternura pelos personagens, assim, pela tristeza, pela raiva, pela pena, né? Pela sensibilidade deles, pela fragilidade deles, né? Também comecei sentindo o impacto da frase do Tolstói sobre as famílias, né, que ele entende, e eu concordo, que a infelicidade de cada família é muito específica e muito particular, né, e eu concordo plenamente com ele, até pela minha experiência do trabalho com famílias também. E entendo que os dramas familiares são abordados pela Betânia de uma forma muito sensível e retrata exatamente aquilo que eu vejo no consultório, seja em tratamentos individuais, nos de família e de casal também. As figuras que ela traz são muito familiares, são muito verossímeis. Ela traz a realidade dura dos acontecimentos. E me chama a atenção a quantidade de figuras de linguagem muito expressiva. Eu não sou uma conhecedora de literatura, mas eu gosto muito do uso de figuras de linguagem, de metáforas, e ela usa assim no conto A Ovelha Negra, ela usa no miolo do tempo, como no miolo do tempo. Eu achei muito lindo isso, né? Porque dá a intensidade, né, do quanto é interno aquela vivência, né? E me parece que essas figuras de linguagem até suavizam um pouco a leitura. Eu vi muito assim o mesmo viés psicanalítico nos contos dela, né? A profundidade da sensibilidade dela me faz ver muito da psicanálise nos contos, né? Ela se refere a fatos da vida comum, da vida cotidiana, do povo em geral, mas de uma forma muito atenta, abordando os dramas de uma forma muito sensível e muito profunda. E isso é muito próprio da psicanálise, né? Bom, eu li aqui o sumário, eu li primeiro a frase, aquela, né, da epígrafe, depois eu li o sumário, e quando eu fui ler o prólogo, aquele corrente de expressões, eu comecei lendo assim, rápido, correndo, sem, tentando dar um ponto, tentando colocar uma vírgula, mas tentando entender o significado, e eu me senti aflita, porque eu precisava de pausas para sentir, para pensar e até para respirar. Aí, quando eu terminei, disse: não, pera um pouquinho, tem que começar tudo de novo. Aí eu li correndo, sem pausas, sentindo o impacto daquela torrente, me sentindo como uma criança que escuta todas aquelas falas da sua mãe, e me senti uma criança pequena, como uma menina, frente aquele modelo de demandas da mãe, e me dei conta assim como a gente não se sentia assustada, angustiada, temerosa e até mesmo culpada. Alguns foram esses sentimentos que me ocorrendo. E o que que eu fiz? O que está acontecendo? Foram alguns pensamentos que me vieram à cabeça naquele contexto, me sentindo absolutamente implicada naquela vivência de uma criança, né? Depois, a cada capítulo, eu fui entrando em vários universos que fazem parte das tramas familiares comuns do feminino, do infantil,
do masculino, das relações amorosas, das angústias com a sexualidade, com as suas expressões perversas, não amorosas, com as dominações tão frequentes e cada vez mais na nossa realidade atual. Em quase todos os contos, a autora descreve dramas familiares e individuais. Mas como é que nós podemos entender o que é uma família? Popularmente, considera-se uma família quando uma dupla decide formar um casal e constituir uma descendência, seja consanguínea ou não. Lévi-Strauss, antropólogo francês, entende que a estrutura alimentar de uma família se estabelece a partir de um conjunto sistemático de relações e que seu funcionamento fantasmático possui o inconsciente partilhado pelo grupo. Já Bernstein, um psicanalista argentino, entende que nesta organização, desculpe, olha só, estou atrapalhada. Entende que nessa relação se organiza ao mesmo tempo uma estrutura familiar inconsciente, que seria a matriz destas relações e de onde provém os significados das tramas vinculares que ocorrem nessas instâncias. É um grupo considerado como um todo, mas em sua especificidade, os indivíduos que a formam são diferenciados. Nesse sentido, a família seria um grupo de pessoas que estabelecem vínculos que podem ser de consanguinidade e afetivos e que criam uma aliança da qual fazem partes regulamentos civilizatórios e não apenas o desejo. A quebra desses regulamentos leva à dissolução do contrato familiar, seja no âmbito formal ou não. A trama sobre a qual se constitui uma família é diferente daquela que estrutura uma pessoa, mas também não é a soma da constituição de várias pessoas. O entramado dos elementos conscientes e inconscientes dos membros de uma família cria uma nova entidade com características muito peculiares. Tanto que quando a gente atende a família, quando eu atendo uma família, eu entendo que haja uma mente da família ou uma mente do casal, né? Que não é a soma, que é algo novo constituído por aquele grupo. O impacto que um causa no outro é bem descrito no livro em vários contos. Como acontece, por exemplo, quando um bebê chega em uma família. E até é muito comum que os casais procurem auxílio nessas situações mais críticas, né? Quando chega um bebê, muitas vezes os casais entram em crise, muitas vezes a situação de traição, né? Em função da mulher ficar muito ligada só àquele bebê. E tudo isso gera sentimentos em todos os membros da família e também pela influência das famílias de origem, dos sentimentos que passam por cada um de nós no decorrer da nossa vida, entre outros fatores. E a autora consegue retratar de forma muito viva o impacto de vários dramas que são vividos nas diversas teias familiares que, por situações disfuncionais dentro do grupo familiar ou por disfunções individuais em um ou mais componentes dos grupos. Os diversos acontecimentos da vida do grupo familiar e dos seus componentes impactam cada um. Enfim, é uma rede muito complexa de nós. É como se estivessem enosados na gente, em nós, tá? As figuras criadas são demasiadamente humanas e, em virtude disso, têm uma grande profundidade psíquica. São pessoas, como somos, que expõem de forma muito crua uma dimensão velada, em geral, talvez até por ser patológica e doentia, né? Já no primeiro conto, a autora se insere no universo da interação entre o materno e o infantil, que, com todas as suas ansiedades, dúvidas e culpas que atingem as mães e mais tarde os filhos desde o início de suas vidas. Sabemos atualmente que a maternidade começa muito antes do nascimento do bebê, no universo dos desejos,
na relação de um casal, nas expectativas de vida que essa dupla possui, entrelaçando o mundo interno de cada um dos participantes da dupla com a cultura, com o social, independente de onde e de como eles se constituem. Nas últimas décadas, nos aproximamos muito, tanto da psicanálise quanto da psiquiatria fetal, do desenvolvimento do feto intraútero. Esse avanço da ciência permite compreendermos eventos da perinatalidade, assim como o desenvolvimento do ser humano, no sentido de entendermos como um bebê se torna uma pessoa, ou seja, como esse se subjetiva. Inclusive, tem uma equivalência muito interessante, que é o início das ressonâncias de gestação, com essas descobertas do psiquismo intraútero, ou seja, se entrou para dentro do corpo da mulher quase que ao mesmo tempo da medicina e da psicanálise, né? A possibilidade de entender esse processo nos permite compreender mais profundamente os eventos patológicos durante a vida, assim como pode nos ajudar a criar ferramentas de compreensão das diversas patologias em suas várias instâncias, sejam na infância, na vida adulta, sejam na instância do indivíduo ou dos grupos. Hoje eu tenho mais clareza ao supor que a origem das patologias psíquicas encontram-se em momentos muito precoces, desde a sua concepção. Por exemplo, se o bebê foi planejado ou não, se foi desejado, se chega num momento propício ou difícil da família, como será a rede de apoio que o casal tem, se tem irmãos ou não. Estes são alguns dos aspectos da vida real, das constituições familiares e que podem contribuir para que uma família possa acolher o bebê ao nascer, amalgamado aos aspectos inconscientes de tal forma com os reais que às vezes fica difícil de discriminá-los. As vivências psíquicas do casal, mas principalmente das mães durante a gestação e mesmo em suas vidas, revelam aspectos intrapsíquicos sobre a sua maneira de viver os estímulos internos, assim como os internos, em suas próprias vidas. Quando, por exemplo, ela conta em Leite de Cacto, que a Fernanda trouxe tão vivamente, que a bebê torceu as entranhas da mãe por 18 horas. Entendo que como essa mãe viveu de um modo persecutório essa gestação e que com certeza essa vivência perpassou depois por toda a relação dessa dupla, o que aparece logo a seguir no conto, quando ela nomeia o bebê como uma adversária. Eu acho isso tão forte, porque a gente vê em muitas gravidezes as mães dizendo assim: "Ah, o meu bebê me dá pontapés", né? E não é o meu bebê se mexeu. Isso nos diz muito vivamente a forma como essa mulher está vivendo esse bebê dentro do corpo dela, né? E isso eu entendo também todo o sentimento que uma mulher tem ao perceber isso dentro do corpo, né? O medo, o terror, a angústia, não saber o que está acontecendo, né? E como ela vivencia tudo isso. E isso mostra muito claramente, a meu ver, o que está representando aquele bebê para aquela mulher dentro do seu corpo, né? Quando isso ocorre, habitualmente, a gente percebe como está presente, ao mesmo tempo, essa percepção de está sendo atacada, está sendo violentada, ao mesmo tempo o desejo de cuidar desse bebê. Essa ambivalência, né, da mãe de desejar cuidar do bebê, mas ao mesmo tempo viver esses movimentos internos de uma forma tão persecutória, me mostra o quão ambivalente muitas vezes a mulher está, né? O que é muito natural, porque ao mesmo tempo que ela deseja esse bebê, ela não sabe como é que vai ser, o que que vai acontecer, e me faz pensar na fragilidade emocional dessa mãe, né? A gente vê esses aspectos aparecendo em todos os contos de diversas maneiras. Me preocupa pensar que essa situação não é tão rara. A gente vê com frequência em nossos consultórios. Penso também no impacto da projeção do ódio materno no olhar do bebê
que reflete a mãe, o ódio da mãe, como se fosse um ódio do próprio bebê. E aí eu me reporto a um psicanalista chamado Winnicott, que nos fala da importância do olhar da mãe refletir o bebê e não o olhar da própria mãe, como aparece nesse primeiro conto. Durante a primeira infância, a criança precisa idealizar os seus pais para se sentir protegida e cuidada e para acreditar no modelo idealizado de funcionamento. Assim, ela estabelece de início um vínculo bastante próximo dos pais, principalmente da mãe, do qual é difícil separar-se. Esse vínculo, inicialmente muito intenso, a gente chama de um vínculo simbiótico. E é um vínculo estruturante, ou seja, ele é importante para a criança que ela possa se constituir como um sujeito. Assim como seu estabelecimento é estruturante, a sua elaboração posterior também é fundamental. E ela vai depender da capacidade da criança e do entorno familiar para se independizar, para se tornar um adulto produtivo, emocionalmente seguro e capaz. A possibilidade acima referida vai se organizando à medida que a criança, tendo uma constituição saudável, se estrutura como um sujeito, como já citei anteriormente. Um outro aspecto destacado em vários contos nos remetem à importância das vivências infantis e o impacto das mesmas no decorrer de toda a vida, sejam as boas experiências, como sejam aquelas deletérias, fruto das relações de ódio, de inveja, da ordem da pulsão destrutiva, que a autora chama de vícios de origem, pois partem de vivências infantis primitivas que são fruto de patologias, às vezes maternas, ou dos conflitos vividos pelas mulheres, não só na maternidade, como já foi exposto, mas também por ocasião das várias violências que a mulher sofre no decorrer da sua vida, na maior parte das vezes submetida, calada por vicissitudes pessoais, mas principalmente pelas questões da estrutura da sociedade em que vivemos, com o seu machismo estrutural como um modelo preponderante nas relações familiares e sociais. Essas vivências traumáticas vão colorir a vida do indivíduo, sejam homens ou mulheres, e inclusive retornar na velhice como rememorações ou manifestações demenciais, como tão bem descreve a autora em um dos seus contos. Em vários destes, ela retrata igualmente com sensibilidade as diversas formas de desamparo pelas quais o indivíduo passa no decorrer de sua vida desde o nascimento, que podem ser vividas como experiência de abandono durante a infância, quando a criança é negligenciada afetivamente por seus cuidadores, ou mesmo na adolescência, quando essa não é acolhida com continência, amor e firmeza. Eu lembro de dois contos, esse que a Fernanda lembrou, né? Da mãe do casal separado e que o pai chega para o aniversário com um presente que a mãe não quer que o filho tenha, né? E como ele coloca a criança entre os pais, né? Ou naquele outro conto que a avó cuida da neta e depois a neta descobre que a avó tinha denunciado abortos, né, anteriores e porque ela tinha sido uma tentativa de aborto da mãe. Então são vivências muito trágicas jogadas assim em cada um dos contos e que realmente fazem a gente sentir como um soco no estômago, né? Então, eu não acho importante destacar que a gente pode supor que o sujeito que abandona, negligencia o abuso deve ter passado por situações similares na sua infância ou no decorrer da sua vida. As situações de abuso e violência, em geral, são repetições de padrões vividos anteriormente, como está descrito no quarto conto em que a avó criou a neta e depois foi descoberta por ter denunciado, então, muitos anos antes, que as mulheres haviam abortado. Essa denúncia se dava como resposta inconsciente ao desejo da própria filha de fazer uma tentativa de aborto durante a gravidez da neta que foi citada.
Repete a tentativa que a filha fez na gravidez desta neta ao abortar sua vitalidade, ao não compreendê-la, a mentir sobre a sua origem, o que caracteriza uma violência muito, muito importante. Entendo que é preciso de um mínimo de conflito para ser motor da nossa vida, mas também é preciso que não sejam conflitos narcísicos ou pessoais muito intensos, frutos de patologias primitivas e que não comprometam o funcionamento relativamente adaptado às famílias. Regina, eu tenho mais um tempo? Tá. Como eu descrevi antes, o abuso na infância gera um impacto severo na saúde mental do indivíduo e foi tão bem retratado pela Betânia. Essa experiência é muito destrutiva. A fantasia de ter eventualmente e inconscientemente desejado esse abuso, ou ter estimulado, ou ter sido a causa de um abuso, gera um dano psíquico muito significativo, com problemas em sua elaboração e que pode perdurar até pelo resto da vida. O desejo de esquecer, ou não poder, ou não conseguir falar sobre o tema, dificulta a sua elaboração e pode levar a vítima do abuso a tornar-se um abusador, um usuário de drogas ou portador de outras doenças psíquicas severas, destruindo a própria vida se não conta com apoios. Esses lados negros da vida, descritos com tanta sensibilidade pela autora, são aspectos do cotidiano sobre o qual a maioria das pessoas nem deseja saber, porque nos falam de uma realidade muito dura. Eu já comentei sobre algum desses aspectos, como o abuso de criança, o alcoolismo, a prostituição, em que o corpo feminino é tratado como objeto e como moeda de troca. Nesta situação, o que ocorre, inclusive nas relações conjugais. A manutenção de vínculos de casais nessa situação seria como um recurso de sobrevivência psíquica dessas mulheres, mas também da vida material, né? Eu fico pensando quantas mulheres se mantêm no casamento porque não podem se manter economicamente sozinhas, né? E se submetem a esse abuso, né? Sem conseguir não só emocionalmente como materialmente sair dessa relação, né? E nessas relações onde a gente já percebe o aspecto perverso desses casamentos ou dessas relações, induzindo algumas pessoas do núcleo familiar a repetir padrões doentios de comportamento. Como etiologia desses funcionamentos patológicos, entendo que esteja presente o desamparo e a dependência daqueles que se submetem pela necessidade de ser amadas, ser cuidadas e também o retorno do traumático, levando a uma compulsão à repetição. A autora mostra, em mais de um conto, um quanto as relações tóxicas podem persistir entre as gerações, entre pais, filhos, avós e netos, cujos vínculos podem ser igualmente perturbados por comprometimentos emocionais severos de seus participantes. A fragilidade das figuras parentais marca significativamente uma criança, porque essa precisa de figuras que deem a sensação de segurança, que correspondam às imagens idealizadas, das quais ela necessita para sobreviver, como acontece muitas vezes quando a criança espera algo dos pais que é sabido que não vem, mas mesmo assim é esperado, pois são fantasias sobre desejos conscientes ou inconscientes que a criança tem. As relações parentais conflituosas, tão bem descritas em vários contos, causam um importante impacto nas crianças. Observam-se que essas cisões intrapsíquicas, como uma provável consequência de uma relação parental cindida, em que é comum que um dos progenitores coloque a criança no meio da relação, assim como um progenitor se queixa do outro para a criança, né? E isso é extremamente danoso, né? Essa ação ataca a própria criança em toda a fragilidade. Muitas vezes os pais fazem isso para atacar o cônjuge, né? Mas quem é mais atacado é a própria criança. Entendo que é uma dificuldade de olhar a criança como um indivíduo e respeitá-la como tal, com necessidades próprias. Não estão atentos às crianças e às suas necessidades. O que será que impede ou que dificulta isso? Um dos fatores
é o narcisismo parental, que pode gerar muita culpa e também raiva inconsciente nas crianças vítimas dessa situação. Um outro aspecto intrapsíquico, provavelmente inconsciente, e que é fruto de relações parentais conflituosas, é o aspecto destrutivo, e que, porque está predominando na relação, não dá espaço para afetos amorosos. Eu não queria deixar de destacar que, mesmo trazendo uma realidade crua em seus contos, ela traz porque a vida é assim. Senti muito prazer nessa leitura, apesar de sentir todos esses sentimentos impactantes. Eu acho que os contos dessa autora, como destaquei desde o início, despertam muitos afetos, lembranças, emoções, o que para mim é algo fundamental na literatura. Espero que esse comentário sirva para começar uma conversa muito rica nesse encontro. Obrigada. Obrigada, Mary. Vamos abrir, então, para o debate. Fernanda, quer fazer algum comentário? Eu quero contar para vocês que eu conversei com a Betânia. Quando eu vi o livro dela, que eu li, eu também fiquei muito impactada, mas muito impactada mesmo. Mas assim, o que me chamou a atenção mais ou menos foi como tu falasse, Mary, ali, que ela vai contando aquela. Quando começa ali, que ela diz: quando eu tinha a tua idade, no meu tempo era diferente, enquanto você vivia debaixo do meu teto, eu também comecei a ler aquele blum, blum, assim, sabe? Como se fosse uma onda tinha me afogado no mar, assim, de puxa, Uhum. né? Mas essas frases, gente, acho que todos nós, em algum momento da nossa vida, já escutamos, se não elas, algo similar. E aí eu Ou consigo o já telefone, falamos, né, ou Regina? já Ou já falamos, o que falamos. é pior, né? Pior ainda. E aí eu consegui o telefone da Betânia e liguei para ela. E perguntei, até convidei ela para participar da nossa conversa, né? Mas ela, por motivos pessoais, não poderia. Ela tem um bebezinho pequeno, precisava cuidar do bebê. Mas ficou muito feliz, né? Eu achei muito legal que quem orientou ela foi foi aqui no Rio Grande do Sul, na PUC, que ela fez a formação dela, né? Isso. Então, eu achei assim muito bacana. Então, ela tem uma ligação muito forte com o Rio Grande, né? Ela é muito agradecida a todo o pessoal dos contos e da literatura aqui. Ficou muito feliz e ela é muito afetuosa, ela é muito receptiva. Então, ela disse que em outro momento, até fica para ti, Fernanda, que trabalha com literatura, durante o dia ela tem mais disponibilidade até para participar de debates, discutir os Uhum. temas dela, né? Mas eu achei muito legal. E eu fiquei pensando aqui no como enquanto ninguém se manifesta com perguntas, né? Eu fiquei pensando aqui nos comentários de vocês e também nessa questão do título do livro dela, O Ninho, né? Com essa imagem aqui de um ninho todo de gravetos e a gente lembra quando os passarinhos vão fazendo nos nós, né? E dessa técnica, né? Do nocaute, porque na verdade são vários galinhos que vão se fincando, né? Se a gente olha, o ninho é uma coisa toda assim cheia de pontinhas entrelaçadas, né? E esses nós, na realidade, são conflitos, né? Porque o passarinho tem que ir ajeitando esses galinhos de tal forma que eles não se espetem, mas que eles formem uma rede protetora. Só que até poder fazer essa rede protetora, eu fiquei pensando nos nós do psiquismo, que aí eu acho que entra o que tu falasse, né, Mary, dos conflitos familiares, transgeracionais, que cada um traz em si ao formar novas famílias. Eles acontecem de uma forma diferente, com a história de cada um, né? E pensei assim que o ninho também é um trama de uma trama dos vínculos, né? São os vínculos ali que estão se entrelaçando. Então, achei muito legal o comentário de vocês. A Fernanda lembrando Hemingway, né? O que aparece é a ponta do iceberg. O que está por baixo dessas, né? Dessas tramas aí, né?
dessa construção dos ninhos. Temos, Posso fazer um comentário? claro, agora começamos, né? Temos duas Sabe o que estava pessoas falando? inscritas, mas vamos Ah, lá. que bom, mas bem rapidinho. Na verdade, essa questão do ninho é interessante, né? Porque a Betânia, numa entrevista, ela fala que ela queria trazer o espaço doméstico não como um espaço de acolhimento necessariamente, que o ninho também pode ser um espaço de desamparo, digamos assim, e ela comenta, inclusive, que a pandemia nos mostrou muito isso, a casa, o espaço doméstico, não necessariamente como espaço acolhedor. E se nós olhamos a capa do livro, o ninho que está ali não é um ninho idealizado, é um ninho que, inclusive, nós poderíamos dizer que ele tem uma certa atmosfera de terror num certo sentido, né? Com esse fundo escuro, a tonalidade. Então, ao mesmo tempo que ele é bem realista, ele traz também uma atmosfera pesada, né? Pela composição das cores. A própria capa também contribui para a interpretação desses contos como sendo contos de desamparo, como a Mary falou, em que o espaço doméstico não é o espaço de acolhimento, não é necessariamente o espaço da felicidade, mas o espaço desses conflitos, desses nós que os personagens carregam, né, na infância, na idade adulta, nas famílias que eles constituem, como tu mesma falou. Enquanto você estava falando em ninho, eu fui olhar a capa de novo, tá aqui do meu lado, e esse ninho não tem fundo, né? Parece que é um ninho Isso, vazado, né? isso aí. E aí eu me lembrei que durante muitos anos, eu observei passarinhos fazendo ninhos. Na casa que eu morava, eles tinham um lugar onde todos os anos eles faziam ninhos. E eram ninhos com fundo, não eram ninhos vazados, né? E eu fiquei pensando assim, como os animais muitas vezes cuidam muito mais dos seus filhotes do que os seres humanos, né? Que os seres humanos às vezes fazem ninhos sem fundo, né? Eles constituem, eles fazem o entorno, né? Mas um entorno sem fundo, sem Tem sustentação. isso, sem sustentação, né? Nós temos dois inscritos, Suiene Correia Santos e o Fernando Brum. Grayson, tu pode colocá-los para nós seguirmos o debate. Eu vou botar aqui a capa do livro, ó, para quem não, né? Eu acho interessante poderem olhar. Olá, Suiene. opa, posso falar primeiro? Sim, Olá, boa noite a todos, todas. Tô falando de Aracaju, tá, pessoal? Mas legal. eu já sigo vocês há um tempinho já. Quando eu posso, eu participo dos webinars de vocês. Eu não poderia perder esse webinar por nada. Primeiro porque eu sou fã. Aliás, eu me tornei fã da Betânia, né? O primeiro livro dela. Me tornei fã da Betânia quando eu comecei a ler cada conto desse e, diferentemente da Mary, o conto, né, o gênero conto é um gênero que eu sou aficionado, eu tenho muitos livros de contos e, enfim. E uma das primeiras coisas que me chamou a atenção quando eu fui lendo, né, já o Leite de Cacto, já é aquele espanto, né? Porque, meu Deus, como é que a criatura da escritora vai abrir o livro para quem? Veja bem, para quem vai numa livraria, né? E tem a mania de, deixa eu dar uma olhadinha aqui no conto inicial para sentir um pouco do livro, é capaz de ter deixado o livro lá, né? Porque é um petardo, né? Esse conto que abre o livro. Mas, ao mesmo tempo foi muito engenhoso, né, da editora, da própria Betânia lá, provavelmente conversando com a editora ou editor, de abrir o livro com esse conto, porque é o cartão de visitas, né? E é um belo cartão de visitas, no meu ponto de vista. Eu já sou uma pessoa que eu amo uma literatura assim como a de Betânia, sem concessões, né? Ela é ousada, ela
é petardo atrás de petardo. Quem quiser que goste, quem não quiser que desista da leitura no meio do caminho. Mas ela vai até o fim, né? Num crescente, eu diria. Claro que, assim, a gente tem ali um ou outro que, né, que acho que cai um pouquinho, assim, a fatalidade. E depois, né, como a Fernanda comentou, é um dos meus favoritos esse em nome do pai, né? É um dos meus favoritos. Essa angústia dessa mulher, né? Que não consegue perdoar o filho, né? Até porque ela foi vítima do mesmo crime que o filho cometeu, então não dá para ela perdoar um abusador, né? Enfim, mas onde é que eu queria chegar, né? Eu acho assim, primeiro, precisamos de mais escritoras como Betânia, né? Eu acho que a literatura brasileira, graças a Deus, nesses últimos anos, eu acho que a pandemia veio aí para muita gente que estava, sei lá, engatinhando, ou decidiu se tornar escritor, ou decidiu tirar as coisas da gaveta. Opa, vamos publicar. E a gente está vendo aí uma série de escritoras fantásticas, né? Inclusive da área de direito, que Betânia é da área de direito, Mariana Salomão Carrara é defensora pública. Outra excelente escritora que eu até recomendo, quem não conhece, tem um livro de contos muito bom, que é a Maria Fernanda Elias Malho. Quem está vivo, levante a mão, tá? É um livro de contos maravilhoso dela. Então assim, mas para eu não fugir muito da questão, que eu queria chamar a atenção, que vocês terminaram falando agora, que era a capa, né? Porque o que me chamou a atenção desse ninho é o ninho vazio, né? Em primeiro lugar, é um ninho vazio. Um ninho que não tem fundo, mas ao mesmo tempo é um precipício, né? É um ninho que justamente, é, por alguma razão, não sustenta seus filhotes. E o que a gente percebe é justamente uma relação tempestuosa entre os filhos, as filhas, os netos, né? Todos eles com, seja a mãe ou a avó, né, que é o caso daquela da Rinha, né, que é muito legal também, aquele conto da Rinha, né, da avó com a neta. Então, eu acho que é um livro que quebra tabus, ou pelo menos tenta quebrar certos tabus, porque dentro, né, quando a gente vai trabalhar com questões do feminino, da maternidade, principalmente no Brasil, cara, no Brasil existe muito tabu, existe. Quer dizer, como o Melry falou, né? Desde intraútero, como é que essa gestação está sendo levada? Como é que emocionalmente essa mãe está, né? Então, a gente termina vendo aí que, com certeza, as gravidezes dessas crianças aí, dessas personagens mais jovens, não foram das melhores. E eu queria chamar a atenção de Espiral, porque Fernanda citou aí uma série de temas, né? E tem o do transtorno alimentar, né? Que é uma coisa, a bulimia, né? Nossa, quantas vezes a gente não vai para o banheiro de um shopping e vê lá alguém, ouve, né? Não vê, mas ouve, né? Ouve aquele barulhinho lá, né? De que tá botando a coisa para fora, de que tá, né? E, enfim, bulimia, anorexia, né? A gente tá vivendo. Eu sou médica também, né? Trabalho com acupuntura, então eu vejo no meu consultório como é complicado as pessoas conseguirem se relacionar bem com a comida de uma forma saudável, né? Então, assim, enfim, era só isso que eu queria falar, mas Betânia, para mim, está no meu coração. Inclusive, é interessante, Maria Regina, que Betânia, ela vive com a filha dela para todos os lugares. Se vocês seguirem Exatamente. no Instagram, a filhinha de Betânia está em todos os lugares, né? Isso é Inclusive, fantástico. ela disse que não poderia participar à noite, Sim, porque sim. ela cuida da Exato, e bebê eu e não acho o tem com máximo. quem. Ela leva a menina para tudo quanto é lugar. Acho o máximo, acho o máximo. Mas é isso. Parabéns por vocês terem
feita essa escolha magnífica, né? Acho que dá muito pano para manga ainda discutir o ninho. Obrigada, muito obrigada. Fernando, 5 anos fazendo isso e a gente não aprende a abrir o microfone ainda. Muito boa noite, né? Foi um prazer escutar a Fernanda, como sempre, a Mary, né? Prazer conhecer a Suieme. O que tu traz, Suieme, na verdade é o meu contraponto aqui, né? Eu odiei o livro, né? Eu odiei o livro. E isso é significativo, né? Eu vi a Fernanda lendo no final de semana, ela postou semana passada, daí eu me lembrei que eu tinha que ler o livro, né? E eu comecei a ler o livro, assim, e eu comecei a odiar muito, né? Porque para mim sempre tem que ter alguma razão. Por que que eu tô escrevendo isso? Qual é a mensagem que eu tô passando? O que? E aí eu comecei a questionar se não era porque eu sou homem, né? Então, será que eu estou odiando porque tá me jogando pro lugar que eu não. Tá, mas eu amo a Conceição Evaristo, eu gosto muito da Clarice, eu gosto muito da Lígia, outra que vem da área do direito, né? Ahn, e aí eu comecei a me dar conta que tinha a ver muito com isso, né? Com essa coisa de jogar muito na cara coisas que as pessoas se acostumaram, que as mulheres fundamentalmente se acostumaram a ter que esconder, né? E essa coisa muito explícita, muito jogada na cara me incomodou. E quando eu digo odiei, na verdade é justamente isso, né? É uma incomodação, é uma coisa assim que tá o tempo inteiro, né, provocando e tal. Então eu queria, né, propor duas, né, na verdade tinha duas perguntas a fazer, uma mais técnica, porque aquele começo ali me lembrou muito os contos latino-americanos, né, onde a pontuação vai, né, pro saco. Eu fiquei me perguntando, será que o livro inteiro vai ser assim? E não, na verdade ela vai, né, depois para uma gramaticalidade tradicional. Mas as epígrafes, elas têm, além de ser essa retomada das frases, elas são. Sobra só uma, né? Então tem duas ou três, quatro e sobra uma, né? Então eu queria ver da Fê se ela chegou a ter tempo de refletir sobre, né? E só restou um, né? Por que que é aquela que resta? Eu fiquei fazendo esse exercício o tempo inteiro, né? O que que é aquela epígrafe e por que aquelas outras duas ou três estão ali? E para Mary, né, eu queria provocar na questão de por que que alguém joga na tua cara, né, dessa maneira as coisas, né? Então, assim, qual é a intencionalidade ou qual é o perfil, né, que tá ali por trás, pegando ali eu não lembro o nome dos contos, mas enfim, a da mulher que vai cuidar dos cachorros, né? Enfim, que cuida a causa e que cuida mais dos cachorros do que do próprio pai. E aí eu me lembrei, né, de um conto do. Aliás, é isso, outra coisa que eu fiquei o tempo inteiro muito incomodado, assim. Eu lia um conto e lembrava de alguém. Né? Então eu lia um conto e lembrava do Cortázar, eu lia um conto e lembrava da Lígia, eu li, né, a Caçada, o Antes do Baile Verde me lembra muito essa questão, né? Faço o que eu quero, mas o pai tá ali, enfim, né? O Lorenzo Casarré tem um conto lindíssimo, né? Violento, como todos os contos do Lorenzo, mas lindíssimo, chamado Vento Açoitando as Árvores, que também é uma história de uma mulher que vai punir o pai fazendo sexo numa espécie de aquário com um qualquer da rua para que o pai veja, né? Então tem tem essa coisa assim de o tempo inteiro ela tá me remetendo a coisas que eu já li, e ao mesmo tempo me incomodando mais do que, né, esse conto que a Fê falou né, da praia, da areia, né, me lembrou muito uns braços do Machado de Assis, né? Mas a Lígia não me incomodava, o Lorenzo não me incomodava, a Conceição Evaristo, que tem contos que tem a ver com essa coisa periférica, né, da mãe do, aspas, marginal, e aí não me incomodava, ao contrário, e esses contos me incomodaram.
né? O que, no final das contas, é uma coisa muito boa. Se eles incomodam, é porque tu tá dialogando com eles de alguma maneira. Então, a minha pergunta para Maia era essa, assim, por que jogar tão na cara, ou será que sou eu que tô muito sensível em relação às coisas? Fernanda, queres responder primeiro? Vai. Pode ser. Então, olá, Brum. Que surpresa tu não ter gostado do livro. Nossa, eu achei o livro muito desconfortável, me incomodou muito Não, eu também, eu mas foi um gostei, eu incômodo. gostei no final. É assim, eu odiei profundamente o processo, né? Agora que É passou o doloroso, né? O processo, processo difícil. Não é aquela coisa, ah, eu vou ler um livro agora, vou descansar. Não, não vai descansar. Tu vai estar parado ali, mas tu não tá descansando, tu tá pensando sobre uma série de questões, né? E, mas eu concordo com esse incômodo. E, enfim, eu sei que não perguntou isso para mim, mas de qualquer forma, só uma hipótese possível, assim. Acho que os temas que são trazidos aqui, a forma de abordagem nos lembram, sim, outros autores. Mas acho que talvez, né, hoje seja impossível não lembrar, né? Até porque essa é uma escritora que tem uma bagagem literária, que fez cursos de escrita criativa, que tem ali esse repertório e que provavelmente faz referências, né? Aqui também eu me lembrei no final ali, me lembra muito Helena Ferrante também, da menina perdida na praia, né? Enfim. Então, acho que faz parte do processo lembrar, né? E talvez a literatura contemporânea seja algo para se pensar como algo que incomoda muitas vezes, né? Dentro dessa perspectiva de trazer abordagens que são desconfortáveis, não que outros autores não trouxessem, né? Mas enfim, me vou focar na tua pergunta aqui. Eu achei muito interessante esse sistema de rasura nas epígrafes. Então a gente tem o título do conto e aí nós temos as epígrafes, mas a autora ela retira desse prólogo inicial em que ela reúne todas as frases, né? Essas frases que nós já ouvimos ou já dissemos de alguma forma, ela não pega só que ela deixa de epígrafe, ela pega um bloco, ela pega um conjunto. Aqui eu acho que nós teríamos que ter mais tempo para discutir ou para tecer uma hipótese, mas, por exemplo, pegando aqui o primeiro conto, que é o Leite de Cacto, ah, o que ela vai rasurar? Ela rasura. Já está pronta para casar, vou contar até três. O que eu acabei de dizer, não me faça voltar. E aí ela risca tudo isso e deixa como epígrafe: eu não quero ouvir um pio. E aí, remetendo a essa questão da menina chorando loucamente, a gente tem vontade de invadir o conto e pegar essa criança no colo e abraçar essa mãe, porque é um desamparo muito grande que tem ali. Mas notem que ela vai ali, né, a questão do pronta para casar, e essa personagem que encontra conflitos na vida com o companheiro, que encontra conflitos na maternidade. Aqui, eu vou contar até três. Mamãe dizendo pro filho, né? Chega, eu vou contar até três. Quando eu contar até três, tu parou de chorar, tu parou de gritar, enfim. E depois, não me faça voltar. E aí, ao mesmo tempo, a gente poderia pensar no desejo dessa protagonista, dessa narradora, de voltar no tempo e talvez não ter um bebê, né? Não ser essa pessoa que está vivendo essa vida. A gente não sabe também. E é isso, é um fragmento que nós temos aqui, né? Da relação desse casal, de como essa mulher engravidou, o que ela fazia antes. A gente sabe que ela tem uma questão de dependência química ali, mas a gente não sabe como era a vida dela antes, o que ela fazia ou não fazia. A gente tem esses fragmentos e um abismo todo ali que a gente pode supor, pode imaginar, mas que não nos é dito. Então, nesse primeiro caso, que, por exemplo, as frases que estão rasuradas são frases que poderiam ser aplicadas à narrativa de qualquer forma. E aí a gente pode pensar a narrativa dessas mulheres, sobretudo dessas protagonistas, dessas narradoras, como rasuras, de uma certa medida, né? Então, o que elas tiveram que rasurar, que apagar das suas vidas, que deixar de fora das suas vidas até aquele momento, no sentido de o que ela teve que deixar, né? No que ela não pode voltar atrás e tá naquele momento ali enclausurada num momento, enclausurada numa situação. Então, teria que tecer uma hipótese com mais calma sobre as outras, mas a gente pode pensar a ideia de que, de alguma forma, essas frases rasuradas representam aquilo que essas mulheres tiveram de apagar
de alguma forma na vida delas, enfim, né, em cada situação. Porque é isso, nós temos personagens masculinos, mas esses personagens masculinos não são os protagonistas, né? Exceto o menino ali do da festa de aniversário, que é o protagonista, mas é uma criança, né? Então ele não tem essa questão de ser um representante da masculinidade, não. Mas os demais personagens masculinos não são personagens protagonistas, a gente não tem a interioridade dele, a gente tem a interioridade das mulheres. Então, essa ideia de que essas relações elas são tóxicas e esses trechos rasurados representam aquilo que essas mulheres tiveram que apagar, tiveram que deixar para trás, tiveram que anular, tiveram que calar ao longo da vida, né? E algo que a levou até, né? Levou a todas elas, né? Aquele momento ali. Mas enfim, é algo que a gente teria que investigar um pouco mais, mas daria um belo artigo isso aí já, né? Só as epígrafes ali. Podemos fazer um artigo, inclusive, Brum, porque não temos artigos ainda sobre esse livro. Procurei, não encontrei, Uma né? Não ótima tem. ideia. É, Antes da Mary responder, vamos colocar mais um participante, a Ângela Plas, porque daqui a pouquinho nosso tempo está estourando. Então, para aquecer um pouco mais o debate, tá? Pode ser? E a Ângela fala antes de mim, então, né? Não, tu pode ir respondendo, Fernando, enquanto isso, Grace Tá. vai botando a Ângela. Tá. Não, eu achei muito interessante a tua vivência masculina desses contos, né? Eu acho que é uma vivência masculina, né? Porque realmente esses contos trazem o impacto de toda uma contemporaneidade, da vivência da mulher na contemporaneidade, né? Onde a mulher está conseguindo botar para fora muitos daqueles afetos, daqueles sentimentos que foram reprimidos durante séculos, né? Onde a mulher não tinha voz e não tinha vez. Então, nós estamos vivendo numa época em que a violência é denunciada, né? Que a violência não é tolerada, que a mulher pode falar, pode reclamar, mesmo que a voz não seja escutada, né? Como muitas vezes não é. Então, eu acho que me parece que esse seja um pouco do mote da Bethânia ao escrever esse livro, assim. E eu acho que ela quer causar esse impacto, ela quer chamar atenção para esses sentimentos mais profundos da mulher, de todo esse sentimento de desamparo, de não ser escutada, de não ter voz, e que eu acho que isso está se nesse momento na nossa cultura isso está sendo mais possível, né? As minorias podem ter voz, as minorias podem ter vez, então eu acho que isso ela traz muito, de uma forma muito forte, e eu acho que muito crua para chocar mesmo, né? Essa é a impressão que eu tenho. Ela quer chocar para ver se a gente presta atenção nisso que está acontecendo, Eu né? acho, Mary, só para completar enquanto tu falava, isso me veio muito forte, que geralmente quando a gente está no centro do discurso, pegando lá o Bentinho, por exemplo, tu vai se fazer de vítima. E o que me chocou muito foi isso, né? Não existe um vitimismo aqui, né? Não existe assim, do tipo. Eu não tô dizendo que eu estou fazendo isso porque eu fui isso ou aquilo e tal. A gente até pode imaginar que lá naquele primeiro conto, o tal do Marcelo, que é um homem rico, 200 metros quadrados, um por andar, né? Então, a casa na praia, 8 semanas. Talvez ele tenha, né, tentado ajudá-la. Então, na verdade, e ela esconde as drogas dentro do shampoo porque ele faz revistas, né? Então, assim, o que me chocou foi isso, não ter pudor de mostrar essa crueza, assim. Sou eu e pronto, né? E é justamente nesse ponto que me chocou muito, assim, né? No sentido de, olha, eu tô aqui, né? E qual é a intenção? Na verdade, essa era a questão, né? Qual é a intenção de te chocar, de não criar esse discurso que é um discurso um pouco mais protecionista ou vitimista ou, né, pra personagem, né? Tu joga ali as personagens, a mulher que perde a menina na praia, né? Do tipo, perdeu e pronto, né? E ela não tem. Elas são muito culpadas, eu acho que essa seria a palavra, assim, tu olha de fora e tu assim, eu não consegui simpatizar
com a mulher que, né, se droga, porque ela se drogou, por isso que o leite tá, né, causando esse efeito. A outra perdeu, a outra se preocupa mais com o cachorro do que com o pai. Enfim, então tem o tempo inteiro essa coisa assim que é muito soco no estômago, é muito box, né? É muito nocaute. Muito nocaute. Muito, muito nocaute, né? E isso para mim causa estranhamento, né? Porque, enfim, normalmente o discurso, eu vou construir o meu discurso ideologicamente para marcar que eu sou uma vítima social, e a impressão que eu tenho é que, aliás, não são vítimas, né, sociais, elas são o que são, né? São protagonistas, Fernando, né? Eu acho que isso, assim, né? Do ponto de vista da psicanálise, a gente fala muito que a nossa vida pulsional é uma mistura de amor e ódio, e que eles precisam estar entramados de uma forma tal que nenhum predomine demais sobre o outro, né? Então, se a gente for pensar na vida das mulheres, o predomínio da pulsão de vida em detrimento da pulsão agressiva sempre foi muito marcado. A mulher tinha que ser a vítima, a Virgem Maria, a que sofre calada, né? E que hoje não é mais assim, né? Estamos num outro momento e eu acho que isso está sendo mostrado de uma forma muito viva pela Bethânia, muito viva. E talvez isso gere, talvez num homem, ou talvez em algumas mulheres, ou em todos nós, um impacto muito grande, né? Ângela, Oi, olha, eu estou adorando a discussão, gostei muito do livro e todas as questões que foram trazidas me fazem pensar assim o quanto que o livro traz uma atmosfera intimista, como a Fernanda colocou lá no início, forte, eu acrescentaria forte e muito potente. Esse aspecto de soco no estômago me parece que é algo necessário nos tempos atuais que nós vivemos, sabe? O Fernando fez esse comentário que ficou pouco confortável ao ler o livro, porque é muito soco no estômago, e eu entendo isso, ele é pesado. A gente, de fato, tem que ler aos poucos, tem que tomar um ar, tem que respirar um pouquinho, pensar, digerir alguma coisa para poder passar adiante. E eu acho que se a gente for pensar na vida da gente, no próprio processo de crescimento emocional e de aceitação de N coisas da vida, as frustrações e tudo mais, nós precisamos de um tempo. Existe um tempo necessário para se dar conta das experiências vividas, né? Então, assim, nesse conto em especial, aliás, deixa eu só terminar essa ideia, para se dar conta das experiências da vida. E eu acho que o mundo não está muito para dar conta das experiências da vida. É tudo na base do TikTok, do rapidinho. E eu acho que bom se tivessem mais livros. Quem sabe isso mexe um pouco mais com a sociedade que nós vivemos, que está funcionando dentro de uma outra ordem. Eu fico com essa ideia, né? A ordem do tic-tac é uma das coisas rapidinhas. O comentário feito por vocês a respeito da capa do livro, eu tive uma outra impressão, eu concordo com todas, eu acho que estão todas muito adequadas, mas eu fiquei também com uma impressão que esse ninho é como um útero, e esse não fundo é meio um espaço de infinito, de desconhecido, é meio um buraco negro, porque quando há o nascimento, nós não temos como saber exatamente qual a característica da relação que vai se estabelecer a partir do nascimento, por mais que tenha toda uma história prévia, é um espaço que é na vivência e no contato que as coisas vão se desenvolvendo, como foi, em especial, esse primeiro conto, Leite de Cacto, né? Eu fiquei com uma impressão muito forte, achei um conto pesado, mas muito bonito, porque me vem aí, pelos dados que o conto traz, me traz uma ideia de que era uma mulher com N dificuldades, que é tanto N dificuldades internas que a levaram ao uso de substâncias e que nesta luta na relação com a filha, né, ela
conseguiu vencer, num outro momento da sua própria vida, as adversidades que eram mais primitivas da vida dela. Então, eu achei assim um conto belíssimo. Esse tem um final muito bonito, né? E aí, essas frases iniciais que dizem ali, algumas riscadas, né? Já está pronta para casar ela, a moça do conto. Vai contar até três, como é que é? Vou contar até três, é o limite que é dado. Eu acabei de dizer que não me faça voltar. Mais uma situação de limite, sendo que aqui se aplica, aqui eu não quero ouvir um pio. E o que ela precisou? Ouviu berros desesperados, angustiantes, eh, enfim, desorganizadores por tanto tempo para conseguir tolerá-los. Então, assim, eu achei, claro, tem N outros contos, mas eu estou muito encantada com o livro. Eu estou achando ele maravilhoso. Essa era a contribuição. Obrigada. Acho que é muito Pessoal, estamos... interessante. Posso fazer só um comentário em Sim, relação à sim. fala da Ângela? Oi, Ângela, boa noite. Gostei muito do teu comentário, sobretudo dessa questão de estar achando maravilhoso e ao mesmo tempo é algo muito desconfortável, angustiante, assim. Mas é ao mesmo tempo a alegria da surpresa, né? Cada conto a gente tem ao mesmo tempo que a gente tem essa porrada no estômago, tem uma alegria da surpresa que surge ali, que é esse inusitado que ela vai trazer em alguma medida. Claro, por ser um livro de contos, sempre vai haver uma desigualdade, vão ter os contos melhores, os contos que não vão ter tanto impacto, enfim, né? Um livro de contos sempre vai ser um pouco desigual nesse sentido. Mas eu acho que o livro traz muito isso, assim, a alegria da surpresa a cada conto. A gente se surpreende com as temáticas, com as abordagens. Acho que esse é um ponto importante. Acho que o livro, pensando, né, independentemente aqui de gostar ou não, não é um livro que é mais do mesmo. Pensando também, né, no que nós temos hoje, no que é produzido. Então, é um livro que traz uma dimensão inovadora, tanto do ponto de vista temático, quanto do ponto de vista estético, por essas epígrafes, por esse trabalho com o senso comum, enfim. E só uma coisa que a gente não pontuou, nessas muitas frases que tem ali no início, das frases do senso comum acumuladas nesse prólogo sem pontuação, tem uma expressão que está em negrito, que é o eu te amo. Porque Ah, muitas dessas expressões aqui, inclusive, eu até estava tentando achar se tem tu tem que ser boazinha ou tu tem que ser bonzinho, né? Que é uma frase que, aquela coisa, não, eu só vou te amar se tu for bonzinho, se tu for boazinha, né? Que é uma coisa que não se deve dizer mais para as crianças. E muitas dessas frases que estão aqui são problematizadas hoje, né? Esses discursos prontos, aquilo que se diz para a criança. Então, algumas que estão aqui são bem problematizadas. Eu não consegui achar agora, lendo rápido, essa do seja bonzinho, seja boazinha, né? Não cheguei a encontrar aqui nessa leitura rápida, mas vou procurar depois, porque traz aqui algumas ideias que hoje nós questionaríamos. Mas o Eu Te Amo em negrito, e se eu não me engano, o Eu Te Amo não é epígrafe de nenhum conto, né? Então aqui mas também tem uma chave de leitura bem legal, bem importante. e eu diria até, Fernanda, que talvez é interessante isso que tu está trazendo. Eu não tinha reparado esse aspecto do eu te amo em negrito, mas o que me ocorre, eu fico lembrando da história da avó e da neta e da situação da avó ter delatado abortos e tudo mais, que é uma questão a ser discutida. Mas aquela neta que acaba voltando e voltando e voltando, ela está buscando um eu te amo, ela está buscando naquela avó um acolhimento. E eu acho que essa é uma leitura importante de se fazer em vários dos contos, se não em todos, né? Até porque o Eu Te Amo está em negrito. Então, mesmo não sendo aceita, eu espero ouvir o Eu Te Amo, né? Eu achei muito bonito o livro. Isso que estava falando, Ângela, eu acho importante, porque eu comentei em algum momento na minha fala como as crianças às vezes sabem que não vão conseguir tirar leite de algum lugar, mas eles vão atrás, eles vão atrás, eles vão atrás, né? A Uhum, necessidade do amor, do afeto, do desamparo faz eles procurarem onde às vezes eles recebem muitos nãos, né? uhum. Pessoal, me chamou a atenção, apesar de tudo,
Eu te amo, né? Uhum. Mas vamos ter que encerrar. Agradeço as tuas sugestões, Suiene, aí eu vi que tu desse várias, né? Obrigada. Isso fica registrado para gente. Queria agradecer Fernando, Ângela, Suiene, especialmente a Fernanda e a Mary, né? Que já colaboraram com a gente. Aliás, todos já colaboraram conosco no café. Não sei se a Mary e a Fernanda querem dizer algumas palavras finais, antes de eu convidá-los para o próximo café literário. Não, eu só queria agradecer, Maria Regina, novamente o convite e dizer que me encanta, né? Me encanta ser desafiada pelas leituras e essa leitura foi muito desafiadora, eu gostei muito. Muito obrigada. Eu também agradeço muito e acho que o que a Mary fala representa exatamente o que eu sinto nesse momento. Não é a primeira vez que eu participo do evento e sempre eu sou convidada e me sinto desafiada pela leitura, me sinto digamos assim, vontade de descobrir coisas novas. E eu acho que o café literário, enfim, as discussões unindo literatura e psicanálise agregam muito para as duas áreas e mostram quanto a literatura representa nessa humanidade complexa que nós temos aí, o quanto nós temos que estudar, né, a psicologia, a complexidade psicológica de cada um, né, de cada uma nesse sentido. Então, muito obrigada pelo convite. Eu ficaria muito tempo aqui ainda discutindo. Eu sei que a Acho gente que tem que todos encerrar. nós, né? É, mas assim, muito obrigada, obrigada pelos participantes também, pelas contribuições, né, e sobretudo pela curadoria tão cuidadosa desse evento. Obrigada. Bom, gostaria então de convidá-los todos a participarem do próximo Café Literário, que será no dia 12 de agosto, às 19h30, através da plataforma Zoom, né? Atividade gratuita, onde iremos discutir o livro Noite, de Érico Veríssimo, também é um romance muito interessante, muito curioso, que acredito que vai dar muita discussão, né? Eu não vou dar spoiler, exatamente para despertar em vocês o desejo de lerem o livro, e nós teremos, então, como comentadores, o nosso contribuinte sempre presente, o Fernando Machado Brum, que é doutor em letras e professor de literatura, e o nosso colega psicanalista Igor Dias de Oliveira Alcântara. Conto com a participação e divulgação de todos vocês. Então, até agosto, onde nos encontraremos de novo. Boa noite. Boa noite.